turminha! Bem-vindos aí à nossa aula de filosofia, retomando os nossos conhecimentos, reflexões e pensamentos. Hoje nós vamos falar sobre materialismo histórico e dialético. Tomemos só um pouco de cuidado nas reflexões e nas comparações da maneira como se estuda e se discute em filosofia e abordagem filosófica, tá? Na aula passada, nós falamos sobre o idealismo hegeliano e de como essa postura, essa reflexão, ela traz ali a ideia, né, de um alcance da razão, um alcance mais otimista. Diferentemente do contexto do idealismo hegeliano, né, o marxismo, né, ou corrente filosófica que vai surgir aí no século XIX, proposta pelos pensadores Karl Marx e Friedrich Engels, eles vão propor uma crítica de inverter a relação entre a realidade e o pensamento, justificando assim injustiças sociais que deveriam ser transformadas. Nesse sentido, essa corrente, esse pensamento, essa proposta de reflexão vai trazer ideias sobre a realidade social e suas relações com o pensamento. Tá? O marxismo ele vai empregar um conceito de dialética para refletir a realidade e a história, mas sob uma perspectiva materialista. Lembremos que a expressão materialismo ou materialista, ela surge na antiguidade para nomear teorias que explicavam a realidade por meio de suas causas materiais. Com o passar do tempo, tá, essa expressão vai ser aplicada a acontecimentos históricos, relações sociais e formas de pensamento determinados por fatores econômicos, tais como trabalho, produção dos meios de subsistência, principalmente no contexto de luta de classes. Tá? Então, o que isso vai significar? Que ao invés de entender a realidade histórica como um movimento de progresso contínuo da razão, rumo ao absoluto, os marxistas pensaram-na como desenvolvimento das relações de bens de produção materiais necessários para a existência humana. Tá? Além disso, em vez de conceber a dialética como uma lei do pensamento aplicada ao mundo, apresentaram-na como a lei constituinte da realidade histórica, a qual, por sua vez, determinaria as formas de pensamento. Nessa perspectiva materialista, um confronto entre teses e antíteses não representava simplesmente a contradição de ideias ou verdades, como nós vimos anteriormente, mas o antagonismo de luta de classe. Então, a ideia trazida nesse primeiro momento, né, pelo materialismo histórico e essa dialética social, vamos dizer assim, não é mais aquela junção, aquela interpretação de ideias, pontos de vista diferentes. Agora eu trago à luz da reflexão a condição do indivíduo e trago o contexto materialista para trazer essa reflexão sobre as diferenças sociais, propondo aí uma luta de classes, tá? Então, essa concepção marxista de dialética, ela foi empregada para investigar a realidade social e as suas relações com as estruturas do pensamento. Desse modo, ela pretendia organizar uma ciência materialista voltada à compreensão do ser humano e das relações sociais. Né? Então, aquilo que eu disse agora há pouco, refletir essa realidade, essa transformação e, ao longo do tempo, compreender de que maneira se estruturou essas diferenças entre a sociedade, principalmente pautado no contexto econômico. Tá? Para isso, seria necessário partir das condições objetivas, materiais de existência, ou seja, partir da história, observando o desenvolvimento histórico-social das relações de produção e de luta de classes.
Essa compreensão tornaria possível realizar um movimento dialético de negação da estrutura vigente e de criação de alternativas para tornar as condições objetivas de existência mais justas e pautadas pelo princípio da liberdade. Entre outras palavras, a partir desse estudo, dessa reflexão, dessa dinâmica de interpretar esse processo histórico aonde consiga se identificar, né, onde surgiu essa discrepância social, as pessoas possam, com esse entendimento, sanar essas dúvidas e provavelmente chegar a um patamar de igualdade, né? E aí colocando em prática um princípio de liberdade. Os seus idealizadores, aí na figura de Karl Marx e Friedrich Engels, né, ressaltavam que o conjunto de condições concretas da existência determinava a consciência do indivíduo, e não o inverso, como propunha a tese idealista de progresso da razão. Nesse sentido, eles denunciaram que as formas de pensamento sofrem manipulação por meio da ideologia, ou seja, de ideias que são difundidas pelas diversas instituições sociais como sendo naturais, universais e racionais, quando, na verdade, são constituídas historicamente em prol dos interesses da classe dominante. Então, nesta ideia, né, nessa proposta, vai dizer o seguinte, que ao longo da história do ser humano, uma série de conceitos, uma série de teorias, uma série de ideologias foram implantadas na sociedade para que, de uma certa maneira, elas acreditassem e colocassem aquilo como uma verdade absoluta e reproduzisse esse conceito, como, por exemplo, né, o trabalho dignifica o homem, é só através do trabalho que as pessoas vão conquistar alguma coisa. Então, sempre validando essa questão do trabalho, associando o indivíduo para que ele, para se tornar uma pessoa boa, o trabalho dignifica o homem, ele precisa trabalhar, o trabalho enobrece, ou só através do trabalho ele vai conseguir vencer na vida, ter dinheiro, etc. Então, começa a refletir a respeito desses conceitos e de que maneira isso foi utilizado, principalmente pelas classes dominantes, para perpetuar uma relação de domínio das classes mais, digamos assim, das mais humildes, né, das mais simples e etc. Nesse sentido, para possibilitar o progresso da história, a classe oprimida deveria romper com essa ideologia e conscientizar-se de sua condição, marcada pela exploração, para transformá-la por meio de uma ação revolucionária. Então, eles diziam que somente a partir de uma ação revolucionária, ou supostamente quando as classes oprimidas pegassem armas e enfrentassem, né, os seus opositores, é que nós teríamos aí supostamente uma relação de igualdade, né? E aí também talvez fica a reflexão, será que se isso realmente acontecesse, nós teríamos essa igualdade ou nós só teríamos uma inversão dos papéis? Aquele que foi oprimido passa a ser opressor e vice-versa, né? É algo a se pensar, até porque não é só um conceito de ideias, nós estamos falando do ser humano, né? E o ser humano, na medida que ele tem possibilidade, ele se mostra como um indivíduo tal qual como ele é, né? Na obra Manifesto Comunista, publicada em 1848, Marx e Engels afirmam que a oposição entre a burguesia e o proletariado, principalmente aí instituída no capitalismo industrial moderno, estabeleceu condições favoráveis à conscientização da classe oprimida a respeito da exploração que pesava sobre ela. Tá? Então, a partir do momento aí que nós temos, né, essa virada capitalista da indústria, né, e de uma série de outras concepções,
nós temos mecanismos que favoreceram esse entendimento dos explorados pelos seus exploradores. Entre outras palavras, as pessoas começam a perceber que elas trabalham muito, ganham um pouco, e quando vão comprar aquele mesmo produto que ela ajudou a produzir, elas pagam muito mais do que o valor que ela sabe que ele custou. Então, a partir dessa reflexão, desse entendimento, etc., e dessa conscientização, levaria esse grupo, a uma revolução comunista, gerando um novo modelo de sociedade sem injustiça, com classes sociais eliminadas e Estado. Teoricamente, um território onde todas as pessoas seriam consideradas iguais, perante em si, e ninguém teria condições econômicas, entre outras, superiores aos demais. Talvez, uma reflexão neste momento um pouco utópica, até porque nós conhecemos a essência do ser humano e sabemos que, na medida que ele tem uma oportunidade, ele sempre está querendo levar vantagem em cima do outro. A ideia é muito interessante. O problema é colocá-la em prática, tendo como principal agente a humanidade. Seguindo nessa linha de crítica, de concepção, de ideias, nós vamos para um dos filósofos talvez mais injustiçados ou mal interpretado na história da filosofia e da humanidade. Só para a gente ter uma ideia, quando se fala de Nietzsche e principalmente da sua reflexão do antirracionalismo, ele vai fazer uma reflexão sobre as ideias de verdade, progresso e valores, dizendo que elas nada mais são do que criações humanas com o intuito de negar as dores da vida. Entre outras palavras, antes da gente adentrar nesse conteúdo, ele está querendo dizer que todos esses valores que a gente acabou de falar, nada mais são como um anestésico social criado pelo ser humano para que ele não compreenda ou que ele não aceite a sua realidade. Tá? Então, quando a gente vai falar de Nietzsche, desde o início da filosofia, o ser humano ele vai ser pensado com ênfase na sua racionalidade. Desde o momento que se reflete o indivíduo em todas as suas possibilidades, a razão do ser humano vai ser colocada em evidência, porque é algo que o diferencia dos outros animais, seja para um lado positivo ou um lado negativo. Não vamos entrar nesse mérito agora, tá? Contudo, no final do século XIX, Nietzsche questionou as teorias mais tradicionais e seus fundamentos, como as ideias de razão, verdade, progresso e valores. Segundo ele, tais ideias não passavam de criações humanas para se contrapor aos aspectos dolorosos e temíveis da existência. Afinal, ao atribuirmos um sentido benéfico e racional aos acontecimentos, os indivíduos atemorizados pela natureza trágica da existência poderiam suportá-la, mascarando sua própria fraqueza e seu ressentimento diante da vida, cujo ciclo se repetia eternamente sem nenhuma finalidade. O que ele está querendo dizer aqui, que nós que criaríamos aí supostos anestésicos sociais ou ideias ou falsas interpretações para que nós não compreendêssemos o sentido da vida do ser humano, ou não entendêssemos que, querendo ou não, na vida, da humanidade, nós vamos ter esses altos e baixos. Nem tudo vai ser verdade, nem tudo vai ser um progresso, uma evolução, eu não vou viver feliz o resto da minha vida, muito pelo contrário, talvez eu tenha mais sofrimento do que felicidade, não por causa do sentimento, mas às vezes até pelas minhas próprias decepções de não ter alcançado aquilo que eu desejava, ou o que eu pensava não era aquilo. Então, nessa busca por uma crítica, por uma reflexão, ele vai ser considerado um marco de uma passagem do pensamento contemporâneo,
pois vai abalar esses conceitos de verdade, ser humano, de razão, né, ligada ali à consciência e ao intelecto, e histórias vigentes até o século XIX. Ele problematizou tanto, né, que, de uma certa maneira, ele questionou até que ponto o ser humano teria acesso a essa verdade, apontando a existência de verdades, né? Ou, entre outras palavras, diversas teorias ou interpretações sobre a realidade, em vez de uma verdade absoluta, como era falado anteriormente. Então, assim, eu não tenho uma única realidade, eu não tenho um único pensamento. Eu tenho interpretações sobre a realidade, sobre um ponto de vista, sobre uma perspectiva. Talvez o seu pensamento, neste período, tenha possibilitado que hoje nós possamos compreender que, apesar de eu ter um pensamento sobre o mundo, eu não posso julgar e querer que todas as pessoas tenham a mesma reflexão do que eu. Porque elas têm o livre-arbítrio ou a própria capacidade racional de interpretar acontecimentos de maneiras distintas, de perceber não só a sua própria vida, mas a sua essência como indivíduo como algo diferente dos demais. Ou até mesmo, né, sem querer ser destoante da sociedade, ele pode chegar a uma compreensão de que ser igual, racionalmente, tá, gente? Ser igual aos outros dá menos trabalho. Por quê? Eu vou seguir aquilo que está proposto, eu não vou confrontar o mundo e não vou, teoricamente, apanhar tanto na vida, né, para que eu possa me desenvolver. Eu simplesmente vou ser mais um, eu vou seguir o barco, mas de forma racional, tá? Então, segundo ele, motivado pela vontade de verdade, ou seja, pelo desejo de encontrar uma verdade capaz de justificar sua existência e dar algum sentido a ela, o ser humano navega entre as teorias criadas historicamente e a criação de novas teorias, atribuindo o valor de verdade ao que lhe parece mais interessante, né? Então ele vai propor essa ideia do seguinte, que nós achamos que algo é verdadeiro, aquilo que mais me convém, aquilo que me interessa, mesmo não sendo verdade, eu vou criar uma interpretação de verdade daquilo que me interessa. Então, por exemplo, talvez muitos de vocês tenham vários assuntos que vocês não visualizem aquilo como uma verdade absoluta, como as pessoas falam. Vocês têm outras interpretações, né? Então, vamos dizer assim, um exemplo bem simples. Talvez para a maioria dos adultos mais racionalizados, vão dizer que uma verdade, uma valorização, né, um conceito, é que aproveitar os estudos é a melhor forma de você se desenvolver e provavelmente saber aproveitar melhor as oportunidades lá na frente na vida. E isso para uma concepção de mentalidade a mais amadurecida. Por outro lado, para quem estuda, essa reflexão, esse mesmo pensamento é uma chatice, porque limita você de fazer algo que naquele instante você gostaria, que é se conhecer, conhecer outra pessoa, conhecer o mundo em qual você está inserido, que é a proposta do adolescente, que querendo ou não, ele está associado buscando a liberdade, tá? Então, por isso, essa ideia de verdades, né? Além disso, ele vai criticar esse tipo de verdade, em especial quando ela transferia o sentido da existência humana a algumas instâncias exterior, como o céu, a vida eterna ou a vida após a morte. Então, segundo Nietzsche, ele vai dizer o seguinte, que essa ideia de falar as minhas ações têm que ser pautadas na terra por causa disso, 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 porque quando eu morrer vai acontecer isso, aquilo, outro, ele vai falar isso, ele vai fazer uma crítica a essa menção além do físico, né? Ele vai trazer que essa concepção, esse tipo de pensamento, segundo ele, é uma balela, tá? Que não serve para nada. Relativando, né, os valores tradicionais considerados absolutos até então, como o verdadeiro,
o falso, o bem, o mal, né? A salvação, vida pós-morte e assim sucessivamente, tá? Ele vai descrever o ser humano, né, como um fio estendido entre dois extremos. De um lado, o animal e do outro, além do homem. Para ele, né, somente o além do homem seria capaz de dizer sim à vida. A vida como ela é, não como ela é imaginada, tá? Em todos os seus aspectos, dispondo-se até mesmo a experimentar seu eterno retorno, ou seja, repetir eternamente sua entrega a cada acontecimento. Mas você vai falar assim, isso nunca acontece, ou não vai acontecer. Acontece sim. Cada processo que nós temos, que ele é repetidamente revivido na nossa essência, é isso que ele falou. Então, toda vez que eu me relaciono com alguém, imaginando que aquele vai ser um amor ou uma amizade para sempre, eu estou retornando esse conceito. E sempre buscando que ele seja o verdadeiro, o eterno e etc. Tá? Eu estou sempre tentando isso. Até porque se nós tentássemos uma coisa e parássemos, aí sim seria aquela concepção que ele falou até o século XIX, né? Só acontece uma vez, não deu certo, ponto e acabou. Mas o ser humano, ele se reinventa, né? Ele vai atrás, ele busca ali a realização dos seus instintos vitais, dos seus desejos, ou melhor, até mesmo uma vontade de potência, que ele vai chamar de vontade de poder. A força, a guerra, né? Porque nós enfrentamos desafios, enfrentamos família, enfrentamos julgamentos, etc., para buscarmos os nossos objetivos. Sendo assim, para ele, né, a partir dessas reflexões, o indivíduo vai trazer à tona aspectos não racionais da natureza humana. Então, como esses valores que eu acabei de falar. Pela sua reflexão, assim, muito árdua, dura, ele vai ser classificado como irracionalista por muitos pensadores e estudiosos que, ao estudarem ele e as suas obras, vão chegar a essa conclusão pelo fato dele questionar o racionalismo moderno. E também, por a partir desses seus estudos, ele, Nietzsche, estar negando à humanidade, ou a quem quer que interprete as suas falas, a possibilidade de um conhecimento verdadeiro e absoluto. Porém, Nietzsche, ele vai ressaltar os limites da razão, considerando um engodo, né, a crença de que alguém alcançaria a verdade. Por esse motivo, ele vai se dedicar a desvendar as origens dos principais conceitos e valores defendidos pela tradição racionalista, vai denunciar que eles foram criados em circunstâncias determinadas com o intuito de dominação, tá? E ainda que a maioria o julgassem eternos. Então, assim, ele vai dizer que muito do que acontece hoje, ou das ideias que são reproduzidas, foram criadas em um determinado momento da história, com o intuito de uma dominação de um determinado grupo, e que isso nunca foi eterno. Foi só uma validação que as pessoas foram reproduzindo, e aquilo acabou se transformando numa verdade. Diante disso, ele vai propor a inversão dos valores da tradição e a substituição dos conceitos por metáforas. Ou seja, afirmou que em vez de totalidade e da essência das coisas, o conhecemos são apenas perspectivas e interpretações sobre elas. Então, ele vai dizer o seguinte, que o ser humano não conhece o mundo, ele conhece uma interpretação, ele conhece um ponto de vista sobre o que é o mundo. Nós não nos conhecemos, nós conhecemos aquilo que a pessoa deixa eu conhecer, porque na verdade nem a própria pessoa conhece ela mesma. Além disso, ele vai denunciar metaforicamente, é claro, a morte de Deus no pensamento moderno. Com essa polêmica, ele procurou destacar a separação
entre o conhecimento científico e os fundamentos religiosos / metafísicos presentes até então, nas diversas formas do saber humano. O que ele quer fazer com isso? Separar aquilo que o ser humano consegue refletir racionalmente, né, que vai sustentar o conhecimento científico, daquilo que foi levado durante muito tempo como um conhecimento teológico, um conhecimento religioso, tá? Então, nesses fundamentos como Deus ou as ideias de verdade, progresso, absoluta e liberdade, ele vai ressaltar a fragilidade da verdade científica também. Não é só porque ele vai questionar esses conceitos de religiosidade que ele vai validar a ciência como uma verdade absoluta, muito pelo contrário, né? Que a ciência, na medida que ela tentava desconstruir a importância desses valores anteriores, ela galgava um espaço de verdade absoluta. Quando, num contexto real, nós sabemos que aquilo que é uma verdade, ele deixa de ser verdade quando a gente descobre uma outra coisa. E a ciência também entra nessa linha, tá? Nietzsche vai criticar ainda o conceito tradicional de ser humano, concebido como um ser racional e, portanto, com acesso privilegiado à verdade. Até porque, mesmo pelo fato de sermos racionais, nem sempre eu tenho acesso à verdade. Eu tenho acesso a interpretações desta verdade. Ele vai propor a substituição desse conceito pelo de além do homem, um ser capaz de suportar o risco e a vertigem de existir sem se apegar a conceitos e valores que atribuíssem à existência qualquer finalidade para além da própria vida. O que ele quer dizer com isso? Que o ser humano não tem que estar preocupado com o que vai acontecer depois, né, da sua morte. Ele tem que estar preso à sua concepção física agora, aproveitar o seu conceito terreno e não externo. Turminha, espero que vocês tenham compreendido essas ideias, materialismo histórico e antirracionalismo. Para que a gente possa aprofundar essas ideias, convido vocês a executar para a nossa próxima aula os exercícios do livro integrado positivo das páginas 11, 12, 13 e 14. Qualquer dúvida que você tiver, eu estou à disposição para esclarecê-la.